A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do primeiro trimestre do ano de 2024, que tem por título O Culto da Igreja Cristã. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 14, 26 nos diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. No culto a Deus, né? É preciso ter reverência. É preciso que seja tudo com ordem e decência, né? Cultuar é uma maneira de adorar o Senhor, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Adorar o Senhor, cultuar o Senhor é maravilhoso. E que seja tudo para a honra e glória do Senhor. O culto ajuda também na edificação da igreja, na nossa edificação espiritual. Louvar, cultuar o Senhor é maravilhoso. Somente o Senhor Jesus é digno de toda a honra e toda a glória. A verdade prática: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e toda a rendição a Deus. Quando nós vamos ao templo adorar o Senhor, nós vamos para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Desde a sua morte na cruz, até as maravilhas que Ele tem feito na atualidade, em nossas vidas e na vida dos que de algum modo está ao nosso redor, né? Que são membros da nossa família, vizinhos, parentes, né? Amigos, colegas de trabalho, de escola. Tudo nós precisamos agradecer o Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda a honra e merece a nossa adoração. Nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. A igreja é edificada quando o Senhor é adorado. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. O culto como serviço a Deus, né? Nós prestamos um serviço a Deus, indo ao templo, cultuando, adorando. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço. Isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Nós somos servos de Deus. Nós precisamos servi-lo, adorando, honrando, prestando um culto verdadeiro a Ele. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Está escrito lá em Atos 13, versículo 1 ao 4. Enquanto os cristãos serviam, isto é,
cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Enquanto a igreja cultua ao Senhor, adora o Senhor, Deus, ele age de maneira maravilhosa no meio do seu povo. Ele abençoa cada um. Ele derrama bênçãos, vitórias a cada um. Enquanto nós adoramos, cultuamos ao Senhor, ele trabalha. Ele abençoa nossas vidas, abençoa nossa casa, abençoa nossa família. Ele salva, ele cura, ele liberta. É maravilhoso adorar ao Senhor. O culto deve ser solene. Por solene, nós nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não, por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. 1 Coríntios 12, 14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? 1 Coríntios 14, 40. Culto precisa ter decoro, decência e ordem. Se Deus está usando um profeta para falar com a igreja se cala e ouve o que o Senhor tem a dizer. Quando Deus fala, ele usa o profeta em línguas, mas também usa o próprio profeta ou um outro para interpretar as línguas, para que a igreja entenda o que Deus está falando. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, a igreja também precisa ser santa. Na hora de cultuar, no templo que nós estivermos cultuando a Deus, precisa ter reverência, precisa ter ordem. Não é hora de uns ficar indo para o banheiro, tomando água, saindo, transitando no corredor da igreja, né? Tirando a atenção dos outros para o verdadeiro culto ao Senhor. É hora de estarmos atentos, cultuando ao Senhor e atentos à voz de Deus, que sempre Ele tem algo maravilhoso para dizer à tua igreja, para a edificação da tua igreja. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo, assim como nós também precisamos ser santos. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto. Isto é, de uma maneira a serviço de Deus. Romanos 15, 5. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece, onde
os irmãos, a igreja do Senhor se reúne para cultuar o Senhor. Todos com o mesmo propósito, cultuar, adorar ao Senhor. Na hora do culto, não é hora de vender, não é hora de comprar, não é hora de contar problemas, né? Falar da vida alheia com o irmão do lado. Não é hora de falar outros assuntos. É o momento único que a igreja tem que ser uma apenas. Um corpo de Cristo, cheio de membros, adorando ao Senhor com o mesmo propósito de cultuar e louvar ao Senhor. A igreja é o espaço onde o culto acontece, né? O templo. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. 1 Coríntios 11, 22. O modo de nós vivermos, né? Nós temos que dar bom testemunho. O nosso modo de viver, de falar, de agir, de andar, deve ser santo. Quando vamos cultuar ao Senhor, nós devemos estar com a vida limpa, né? Devemos ser fiéis a Deus. Porque não adianta, né? Aqui fora do templo, fora da igreja, a pessoa fazer tantas coisas ruins, falar palavras torpes, né? Andar em maus caminhos, não dar bom testemunho, né? No trabalho, na escola, na rua, onde quer que a pessoa for. E quando cai a noite, ir cultuar ao Senhor com a vida toda desconcertada. Antes, nós precisamos ser fiéis a Deus, ter a nossa vida limpa, fazer consertos, se há necessidade, né? Se preciso for, fazer conserto para nós levarmos um culto ao Senhor, uma adoração perfeita, para que o Senhor receba todo louvor e toda adoração que nós levarmos a Ele. Precisamos ser santo como Deus é santo. O Senhor é santo e precisa que a igreja também seja santo. Igreja, seja santo no teu modo de agir, no teu modo de falar, no teu modo de andar, de vestir. Igreja precisa ser santa para entregar ao Senhor um culto santo, uma adoração santa, e não só de boca para fora, mas uma adoração vinda de dentro para fora. E Deus, Ele recebe a nossa adoração. Deus recebe e abençoa a nós e também a todos aqueles que nos rodeiam. Quando Deus, Ele derrama bênçãos sobre a nossa vida, as bênçãos, elas chegam a atingir todos aqueles que estão ao nosso redor, que seja família, que seja colegas, né, de trabalho, de escola, que seja os nossos parentes, o nosso lar, vizinhança. Então, aqueles que estão perto de nós também recebem a bênção do Senhor. Assim também, quando algum cristão se fizer coisa errada, né? Se pecar contra Deus, assim também as coisas ruins que são atraídas para ele também chega a atingir quem está por perto, né?
eu acredito que muitos, né, que estão me ouvindo já têm experiência disso, né? Então, é muito maravilhoso, prazeroso servir ao Senhor fielmente, né? Que bênçãos são derramadas em nossas vidas. Que Deus é maravilhoso. Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos protege. Glória a Deus. O propósito do culto é glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. As maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, na vida dos nossos irmãos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Que Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é glorioso. E Ele faz maravilhas. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. É Cristo no centro do culto. A igreja lotada, a igreja enorme, né? Que é o corpo de Cristo. Quantos membros tem nesse corpo? São muitos e muitos, né? E todos têm Cristo como centro. Todos que estão ali são muitos, mas tem apenas uma finalidade: de adorar Cristo, que é o centro das nossas vidas, né? Nunca antropocêntrico, nada de adorar ao homem, somente adorar Cristo. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Quando nós saímos de casa para ir à igreja, para ir ao templo cultuar a Deus, nós já começamos, né, a cultuar a Deus desde o momento, né, que a gente está se preparando, né, arrumando para ir ao templo. Nós já estamos adorando ao Senhor, né? Quando nós estamos nos arrumando, vestindo aquela roupa, né? Uma roupa nova para ir adorar o Senhor, né? Que a gente arruma, não para nós ficarmos, né? Como assim? Para nós aparecer, né? Para nós sermos o centro, né? Mas nós nos arrumamos para apresentarmos bem ao Senhor e não para nós nos mostrarmos o nosso eu. Não. Nos arrumamos porque estamos indo cultuar o Senhor dos Senhores. E é gratificante, né? A gente começar a arrumar para ir à casa do Senhor, adorar o Senhor. Desde esse momento, nós já estamos adorando, já estamos cultuando ao Senhor. E o Senhor se agrada, né? Quando nós colocamos Ele, o centro da nossa vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus, Ele pode levar o homem até a Deus. E o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido, né? Se vamos à igreja, vamos ao templo adorar o Senhor. Se chegar lá, é apenas bater papo com o nosso vizinho de lado. Fala de tudo quanto é assunto, menos da adoração ao Senhor. Dessa forma, quem age assim já perdeu tempo, né, de ir ao templo. Mas quando a gente vai com a intenção de louvar,
ao Senhor, de cultuar ao Senhor, é muito gratificante. Quando a gente vem para casa, a gente vem cheia da graça do Espírito, vem cheia de paz, de alegria e de força, né? Às vezes nós vamos para a igreja com tanto problema, tribulação. Quando a gente chega no templo, né? Deus, ele tira aquele fardo das nossas costas, que a gente só tem vontade de louvar, adorar o Senhor. E a gente volta com força para vencer mais uma batalha que tiver, mais uma luta, né? Que tiver travada pra gente, né? Então, é maravilhoso. A gente busca força, encontra força quando adora ao Senhor. Quando não se cultua a Deus, é só perda de tempo, né? De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo, né? Paulo admoestou, né, os coríntios, que no dia da ceia, eles não esperavam, né? Uns não esperavam os outros chegarem para participar da ceia juntos, né? Naquela mesma harmonia. Uns iam comendo, né? Parecendo que estavam com fome, né? Que iam para a ceia para saciar a fome. Não esperavam os outros. Então, Paulo, ele aconselhou, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, e sim participar da ceia, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com o culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus, né? É motivo de cada um pensar, né? O que eu vim fazer aqui na igreja? Eu vim cultuar ao Senhor. E quero que seja um culto verdadeiro, um culto fiel, que o Senhor vai receber a nossa adoração. Edificar a igreja, né? É outro propósito do culto. Glorificar a Deus, que nós já passamos, e também glorificar a igreja, edificar a igreja. A igreja fica edificada. Quando a gente gloria, a gente cultua a Deus, a gente glorifica a Deus, nós também somos edificados. Um dos propósitos principais do culto é trazer a edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons da igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo a edificação da igreja. Assim, aquele que falava em línguas na esfera do culto público deveria interpretar para a igreja, para que a igreja fosse edificada, né? Quando alguém falar em línguas no nosso meio, se não tiver uma interpretação das línguas estranhas, nós não vamos entender nada, né? Assim a igreja não será edificada. E Paulo, ele ensinava:
Quando falar em línguas estranhas, em público, deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. A igreja no culto precisa ser edificada. É um propósito do culto glorificar a Deus e também a igreja ser edificada. A exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, que é a Bíblia. Esse fato mostra que a Bíblia e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto, né? É preciso que a Bíblia, a palavra de Deus, seja lida, né? E que seja feita uma explanação do que foi lido. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto. Deve ficar atento ao lugar que as escrituras têm no culto, né? Que no culto é preciso ter a leitura da palavra, a explanação da palavra, a pregação da palavra e louvores. Tudo para glorificar a Deus e para edificar a igreja. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução como uma das necessidades da igreja. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra do Senhor. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo ensinando a palavra do Senhor. A adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal que foi William Messias destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. Adoração entre os pentecostais, os cristãos, os crentes pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas suas reuniões de cultos que eram alegres e ruidosas. Essas reuniões. Isso era visto nas reuniões de adoração nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em adoração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente.
Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em voz alta e exercitar os dons espirituais durante o culto, né? As pessoas que têm os dons, né? Aquele dom maravilhoso de louvor, né? Louva ao Senhor. E o Senhor, ele age em meio àquele louvor. Enquanto o irmão ou a irmã louva, o Senhor faz maravilha. O Senhor, ele vai libertando, ele vai curando, ele vai salvando vidas, enquanto alguém vai exercitando esse dom maravilhoso de louvor. O Senhor fala também através do louvor. Aquele que tem o dom de explanar, né, a palavra do Senhor, o Senhor usa também como instrumento, leva aquilo que a igreja, que nós precisamos ouvir para a edificação de nossas vidas. É maravilhoso. Então, na hora do culto, todos os dons, né? É hora de ser exercitado, né? Dom de louvor, dom de ensino, explanar a palavra, né? Então, todos aquelas irmãs que têm o dom, né, de cuidar das crianças, é hora, né, de trabalhar. Aquelas que têm o dom, né, de tomar conta de conjunto, tal. Então são vários os dons que Deus, ele deu à igreja, né? E com tudo isso, todos trabalham na mesma harmonia, na mesma sintonia, né? Com o mesmo objetivo de adorar ao Senhor. E com isso, toda a igreja é edificada. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também deve ser ordenado. Tem que ser ordenado. Contudo, ordenado não significa aquele culto frio e sem vida. O culto deve ser de um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. O culto deve ser com ordem, né? E o Espírito Santo, ele age, ele fica operando no meio da igreja. Que o Senhor continue nos abençoando. Que nós continuamos nesse mesmo propósito, né? De cultuar, adorar o Senhor, porque somente ele é digno de todo louvor e toda adoração. E nós estamos aqui até que Jesus nos chame. Fique com o Senhor, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Fique com Jesus. Amém.